O Infofajans hoje está na Freguesia dos Rosais para a rúbrica Conversas Soltas. Hoje estaremos à conversa com Maria Vitória Batista, uma senhora de 91 anos, muito simpática, uma entrevista a não perder. Boa tarde, obrigado por ter aceito o convite para falar aqui para o Infofajans no programa Conversas Soltas. Há uma pergunta que nunca se deve fazer a uma senhora, que é a idade. Mas eu atrevo-me a perguntar, a senhora com essa cara linda, que idade é que tem? Vou fazer 92 a 20 de agosto. 92. Pois, de facto, faz inveja a qualquer um. A senhora é natural mesmo aqui do Rosário? Sou sim. Nascida e criada? Nascida ali ao pé da igreja, que já tiraram a casa de lá, mas uma casa que tiraram ali foi onde a gente vivemos. Vivi lá até aos 10 anos. Mas depois viveu sempre aqui? E depois o meu pai ir de uma casa ali na Relva, a gente morámos para lá, ele herdou do seu pai e a gente vivíamos lá. Depois aos 20 anos eu casei e vim para aqui. E fez vida sempre aqui ou foi no estrangeiro ou não? Aqui sempre, sim. Nunca teve pelos Estados Unidos? Não, fui lá, mas não foi para morar. Sim, foi só de visita. Foi só de visita. Sim. E de vida, o que é que foi a sua vida aqui? O seu marido era o quê? Era lavrador? Era agricultura. Era. Agricultura? Sim, senhor. Sim, era nisso que se dedicava? Era, sim, senhor. Já lá vai uns anos. Muitos anos. A senhora é conhecida por algumas especialidades, mas eu deixo isto aqui, estas perguntas aqui à Marília, porque a Marília Freitas também é jornalista hoje, também faz aqui perguntas à senhora. Deixo-lhe a conversa para ela. Eu gostaria que a senhora Maria Vitória, eu sei que a senhora é especialista na parte da doçaria, especialmente nas espécies, nos dissesse quando é que começou a fazer espécie, com quem é que aprendeu, sei que faz até agora, nos falasse um bocadinho da sua espécie, que é tão tradicional. Pois, eu talvez há alguns 30 anos que faço espécie, mas eu ia ajudar para essas casas a fazer espécie de mordoma, quando eu havia jantares ao bodas, mas nunca me importei a aprender. E um dia a minha cunhada, a Olga, que ela era muito habilidosa, ela disse-me: a gente vai fazer um quilo de espécie, se der certo, e se não der. E fizemos um quilo de espécie as duas e ela ficou boa, mas só para a gente. E depois, eu um dia lembro-me, vou fazer uma coisinha e vou pôr na loja de Meite e Lima, pode ser que elas se vendam. E elas começaram-se a vender, mas era só para lá que eu fazia. Quando a Fátima assim, mas se casou, a Maria Helena veio aqui para fazer a espécie de casamento dela e eu disse que não sabia fazer, que nunca fazia, não fazia para fora. Já vias da Maria Vitória, quero que a Maria Vitória é que mais faça. E a partir daí comecei a fazer, para que me encomendava. A senhora dá a receita, costuma dar a receita a quem pede? Já dei a várias pessoas, então, já. Depois dar a receita já dei. Para a gente utilizar. E além da espécie, se diga-me uma coisa, a espécie era, em que alturas em que festas é que se usava mais a espécie? Você já disse que era nas mortes? Era para a festa do Espírito Santo. Era só para a festa do Espírito Santo? Era só para a festa do Espírito Santo e para os bolos, para os casamentos. E para os casamentos? Sim. Ok. E além disso, eu também sei que, já que estamos a falar em doçaria, perguntar a Sra. Maria Vitória se a senhora se lembra, por exemplo, que doces é que faziam para as matanças dos porcos? No geral, eram rosquilhas que faziam, ou rosquilhas de aguardente, ou rosquilhas de leite, era o que faziam. E coziam então pão de trigo. Era. E biscoito também coziam para as matanças, não? Era raro então, não me lembro então de cozer biscoitos no meio tempo. E não se fazia os esquecidos, por exemplo, não se fazia, e os suspiros? Fazia, eu também fiz suspiros muitos anos e esquecidos. Quando cozia pão de milho e fazia então e vendia na loja de meio-dia. Sim, mas os esquecidos e os despidos eram utilizados em que festas? Não era na matança de porco, era também nas mordomias? Também davam e era para as festas do Espírito Santo. Costumavam fazer para dar os doces. Sim. Davam os doces e então tinha suspiros esquecidos e queijadas e espécies. E espécies, ser os doces tradicionais. Era. E rosquilhas brancas também se fazia aqui? Fazia, a mãe de Padre Brasília que fazia. Fazia, e elas também eram utilizadas. Quando é que se fazia rosquilhas brancas? Era para a festa do Espírito Santo? Era. E também eles faziam para os casamentos grandes, eles faziam. Faziam também, era fazia, nos casamentos. Fazia. Pronto, e já que se falou aqui em matança de porco, se a Maria Vitória
pode-nos contar como era a matança de porco antigamente, sei lá, quando a senhora casou, há 70 anos atrás? Como eram as matanças dos porcos? Aqui na nossa casa a minha sogra fazia meio alqueire de resquilha livres. Vinha muita gente aqui. E matava 4 ou 5 galinhas na véspera do dia. E no dia faziam uma alidade de sopas de pão de trigo e com a galinha. Com a galinha, sim, sopa de galinha. Sim. Você também ainda se lembra dessa receita da sopa de galinha? Lembra. Oh, maravilha. E à noite era molha que eles faziam. Molha de porco, sim. Molha de porco. Ou fígado. E o fígado também se usava, não é? Era. E a mostela, quando é que... A mostela picava-se as cebolas na véspera do dia. E então um dia lavava-se as tripas e enchia-se as mostelas e cozia. E as tripas com o que é que se lavava? Era com água e folha de milho, casca de cebola e assim. Laranja azeda ou limão, muito esfregadinhas, e quando a aguinha ficava clarinha e as tripas tinham como um veludozinho, estava a modo de encher. Prontas para encher. E nesse dia enchia, fazia-se as mostelas com a tripa grossa que nós já falava, não era? Um dia fazia-se as mostelas e cozia-se. E aqui a tradição em Roçagem era sempre mostela de sangue? Era. Não havia mostela de outra forma? Não. A mostela levava sangue? Levava. E a mostela depois de enchida, também faziam mostela de sacas? Fazíamos. E depois ela ia a cozer, ia a cozer, era, não precisava tanto tempo como a mostela de tripa, porque cozia mais rápido. Sim. Não tinha a tripa para cozer. Mas elas depois, onde é que eram penduradas? Quando eles tiravam do caldeirão, onde é que penduravam? A gente tinha um sarilho de as pendurar. Um sarilho, não era? Havia um sarilho que se pendurava as mostelas. E no dia da matança de porco, quem é que vinha para ajudar a matar o porco? Olha, quando era, agora já não, mas eram os mestiços que vinham ajudar. Mas a senhora há pouco referiu que no dia da matança vinha muita gente. Ou seja, há anos, nessa época... Agora não. Sim, nessa época o dia da matança era um dia de festa. Era, sim, senhor. O dia começava como? Vinha muita gente e começavam a tomar... Não havia pequeno almoço? Pequeno almoço, eram as brilhadelas. Sim. E eles iam ao pouco, naquele tempo era folhado com vassoura, com mato. Era folhado com mato. Sim. E depois dele pendurava é que eles iam jantar. Sim, portanto jantar que era em peças de 2 horas. Era, então a sopa de galinha, vinho. Sim. E eles jantavam, e à noite se vinha alguém jogar às cartas, a gente também dava comida se eles quisessem. Sim. Cada um costumava vir jogar às cartas. Sim. Sim. Havia uma pessoa... havia várias pessoas que matavam porcos ou só havia 2 ou 3 na freguesia? Não, era quase toda a gente matava um porco. Também era só de ano a ano. Quase toda a gente sabia matar o seu porco. Mas não havia um marchante que ia pelas casas matar o porco, não? Havia pessoas, sim. É isso que ela estava a perguntar. No meio tempo, quando eu estava em casa dos meus pais, quem matava o porco era o pai da Rosa Pinhota. Sim, era conhecido pelo marchante que matava. Era. E ele ensinou a minha mãe. A minha mãe nunca quis matar, mas picava um porco. Sabia a moda dele, eu picava um porco muito bem. E a senhora falou em chamuscar o porco. Sim. Era chamuscado com o quê? Com vassoura? Sim, com vassoura de mato. Com vassoura de mato? Eles faziam dias antes umas molhinhas e arrumavam que podia estar chuva ou qualquer uma coisa. Ele está seco? Sim, senhor, e acendiam a vassoura, de uma vassoura passava-se para a outra. E assim, sim, e friava o porco. E então raspava num estende enquanto ele estava quente, para largar, sim, para se cascava em rapadeira ou pedra mesmo. Antigamente era também com pedra. Era. E as crianças, nesse dia da matança? Metia-se em casa, que algumas tinham medo, brincavam quando eles eram pequenos. Do chiado de porco? Era. Ainda hoje em dia as minhas netas não gostam de ir à garagem quando a gente tem os porcos ponderosos.
Mas elas não costumavam encher a bexiga do porco para as crianças Costumavam para jogarem com ela. Era para fazer uma bola. Sim, senhor. fazer uma bola para eles. Punha pendurada na linha para eles jogar um bocadinho e depois eles jogavam. Pois é, A Marília estava a falar em comida e eu lembro-me, a ceia como é que era? Era tudo comida da matança, comida do porco já? Era, eles tiravam do lado da bochecha de porco uma carne especial que estava lá e depois tiravam o resto do lado do porco e fazia-se a molho, chamava-se a molho. A molho, sim. E depois dar um presentezinho a um que tinha ajudado e outro que tinha ajudado. E ele hoje em dia se dá. Ok, no fim das contas metade do porco ia-se embora. Não, era porcos grandes que eles matavam naquele tempo. Pois, mas também depois os outros que matassem a seguir Eles também também deviam trazer costumavam uma dar, forma. sim, senhor. Não havia frigoríficos, isso era uma forma de ter carne fresca. É, sim, senhor. mas haviam as pessoas certas de dar os presentes de carne, não havia. Era aquele mais chegado ali aos parentes, assim, Sim. não era toda a gente. Sim, mas por exemplo, ser padre da freguesia levava sempre, ou não era hábito. Eu não me lembro da Não? dúvida. Ok, pronto. E depois no dia, mas ainda sobre o dia da matança de porco, jogava-se às cartas. Jogava-se, fazia um serãozinho. E também se bailava, bailes de roda. Aqui em casa dos meus sogros bailava-se. Bailava-se os bailes de roda e a chamarrita. Não era? Ainda me lembro, um ano estava aqui um rapaz de pico, quis pendurar o porco com o bico para cima. Pois, ele aqui é pendurado pelas patas, não é? É pelas pernas, já. E ele vinha para aí vender aguardente, que era muito amigo aqui de casa. Ele chegou a namorar uma irmã, uma tia de João da Laura, que casou com Fernanda Amélia. E então ele bailava muito à moda de pico. Então E meus sogros antigamente também eram muito bailadores. E eu juntava aqui os vizinhos e bailhavam ali na sala. Então era o serão bem passado. E assim diga-me uma coisa, era habitual haver mascarados? Era? Era. Mas tinha mascarados. E às vezes nas danças eles penduravam o rabo de porco sem eles darem por pois, isso. exatamente. E eles andavam a dançar com o rabo de porco em si. E alguns davam o cavaco quando davam por isso. Mas os mascarados, a ideia era serem conhecidos? Não, era para não ser conhecidos. Era para não serem conhecidos. Eles eram brindados e tudo e iam-se embora para Ia-se- começar a conhecer. sim, senhor. Traziam já uma palhinha para beber. Não, eles viravam-se para um lado e ela. Mas não se davam a conhecer. Às vezes alguns Sim, davam. alguns davam. Pronto. Sim, mas eles iam sempre, uma tradição era ir mostrar o porco aos mascarados, ou não? Não me lembro. Não. Mas no dia da matança os vizinhos já assim, às vezes vinham só fazer uma visita para ver o porco, se tinha o tocinho muito alto ou não. Vinham e era costume naquele tempo matar os porcos muito gordos, Pois. porque eles eram tratados com milho, batata doce, havia em casa. E o pai de João Borges, sabes quem é? Sim, senhor. Ele guardava a medida do tocinho do porco para medir no outro ano por nosso, para ver qual é que era mais. Mas eu ainda não estava casada, a minha sogra é que contava. Mas tinha as medidas para medir o tocinho de ano a ano. Depois quem tivesse o porco, o tocinho mais alto, eram pesados. Portanto, também era sinal de abundância. Era. E depois no dia de desmanchar o porco, pronto, partia-se o porco, você disse que a sua mãe até já sabia partir o porco, não é? E depois como é que se fazia com as carnes? As carnes, deitava-se a carne que era para fazer as linguiças e para fazer os torreiros de vinho alho, deitava-se de vinho alho. O vinho de alho era feito com Era feito com vinagre. vinagre, Deitava lá água também, mas era feito com vinagre. E alho, sim, muito alho e malagueta. lagueta e sal, não é? Sim. E depois deixavam estar uns dias, os torreiros eles deixavam estar 2 dias para fazer. E depois deixavam estar a carne das linguiças mais uns 3 ou 4 dias e picava-se e punha-se ao fumo e estava a mover. E depois a outra carne, que não era para as linguiças, salgava-se, não é? Salgava-se em barças de barro, Barro, sim, com bastante sal. e o tocinho. E o toucinho era Derretia-se uma parte, que era para derreter as banhas e tirava-se os bocados para o fumo. E aqui em casa a minha sogra costumava salgar uns bocados altos assim. E quando no tempo de ir lavrar as terras para o milho, ela partia os bocadinhos, deitava de molho, e depois partia os bocadinhos e fritava com ovos, e era o que eles comiam quando iam para a terra.
E também com as peles. Com as peles fazia-se... Chouriço. Chouriço, não era? É. A gente fazia chouriço Chouriço também. com coagem, deitava a carne, mas Sim, mas estava... era bem temperado e era saboroso. Mas havia o chouriço e havia a salsicha de peles, é isso que eu não sei se Não é o que a gente está a dizer que é chouriço, que Acho que chama é chouriço. salsicha de peles. É que isso num caldo de funcho é qualquer coisa Que se maravilhosa. lava. E daí levar comida às terras. Daí se levar a comida às terras, A gente, torresmos de... eles almoçavam isso. E depois, quando era por meio-dia, a gente ia levar sopa ou feijão, a gente ia levar sempre... Era um caldo de couves daquela à maneira que Era, não era sim. ralado, a gente trinca a sopa, não é? Ou sopa de feijão, mas era costume ir ao jantar às terras. levavam isso, era nas terrinas dentro, Era, não era? à cabeça, com E isso era quando estavam a semear o milho. o milho, ou a sachar milho, assim. Então, do milho, a Sra. Maria Vitória, diga-me, qual era o mês que se começava a semear o milho? Era o mês de abril? Era não em é? abril que se semeava. Depois, o milho depois de semeado, Eles gradavam dali 8 dias, diziam que era gradar para ele nascer, e depois ele crescia e começavam a cladeirar nele e a sachar. ia se achar, É. até à altura, nessa altura as mulheres, quando se semeava o milho, que se fazia rios, as mulheres também iam para as terras deitar o milho. A gente ia deitar milho ao rio. As mulheres é que deitavam. Pois. E quando era para apanhar o milho, depois do milho está seco, apanhar a maçaroca, como é que se fazia esse processo? A gente trocava uns com os outros e íamos apanhar milho. Depois de estar casada, a minha sogra ainda era uma senhora que se aguentava, ainda apanhava milho e ajudava muito quando eu me casei. E ela gostava muito de se levantar cedo, de madrugada, para quando amanhecesse a gente ter muito milho apanhado. Então ainda às escuras. A gente íamos. Às escuras apanhava. E eu uma vez fui para a casa da minha irmã Lídia para a gente ir apanhar milho ali perante os picos e bati à porta, elas estavam deitadas e eu disse assim, vamos apanhar milho. E o Manuel estava na cama e diz assim, eles estão tolas ou quê? E eu olhei para o relógio, era 1h da manhã. Era bastante cedo. E eu digo assim, já não vou para casa. E a gente desfilhava a mulher aqui, que isto ainda não tinha sido consertado. E tínhamos aqui 2 carradeiras de milho para ir fechar, que tínhamos ido à granja a apanhar. Minha sogra ainda estava na cama, a mamãe só àquela hora. E quando a minha sogra se levantou, a gente tinha 2 carradeiras de milho fechado. Lídia veio comigo para aqui. e eu estava a desfolhar o milho. A cortar as pontas, que eu já estava desfolhado. Já era. E não fomos para a terra àquelas horas. Mas a gente costumava ir cedo, amanhecer. E as maçarocas eram trazidas para as casas? A gente trazia as carradeiras de milho para casa. Nos carros de Agora havia lojas para aceitar, mas a gente trazia aqui para este quarto. Sim. E então tinha muita gente que vinha ajudar a Faziam chegar. desfolhas à noite. Fazia isso, sim, senhor. Aquilo era um convívio também. Era riam, Sim. cozia-se milho e brindava-se com fios passados e Mas aguardente. havia aquela tradição, se havia uma maçaroca Era isso. vermelha ou Era rajada. Era um abraço, aquele que achasse tinha que dar um abraço. Abraço a todos. Sim, e aquela penteadinha era um beijo. Era inveja. Cramear. Tinha muitas pessoas a ajudar a gente e a gente ia-os ajudar. Pois, tocavam. Era, mas aquilo às vezes era muito engraçado, não havia a eletricidade. A gente levava uma lanterna, depois o vento apagava. Daquelas de folha. A lanterna é aquelas de folha. Petróleo. De folha. Sim. Que era feita de zinco, de tipo alumínio. Sim, Sim. E depois, antes disso, a gente levava até, era um pau de lenha, a gente, quando estava para caminhar, metia um acha no lume para fazer lume, e eu ia para a casa da Ilha do Gracioso, lá para trás. Sim. Sabes que onde mora a Lisete? Sei, A gente ia para lá, cardar e fiar. E aquela... lá para o Cabo da Ponta, que era do João Maria, agora mora lá, é a mulher daquele que carregava leite, não sei o que, não dá. A mulher do Alexandre. Sim, a gente ia para lá cardar e fiar, cramear e cardar. Era longe, aquilo era de inverno, e para a casa da minha tia Lídia para o caminho de baixo, e para o caminho de cima, a gente corria isso aí tudo.
Pronto, mas então você diz que fazia também para fazer a roupa para casa, para os homens usarem. Sim. Era os casacos e as calças, As não é? amarras, tenho no museu tenho duas samarras e um par de calças que já nunca usou. Sim, que foi tecido pela senhora. Foi. Exatamente. Você faz tudo que hoje a caseira faz. Isso é que há um que a caseira faz que é muito bom. Faço anis, faço licor de canela, faço de neve, faço Deve ser muito bom. faço de vinho. Aham. E o que é que eu faço mais? Não faço mais nada. Mas nessa altura, quais eram os licores que fazia? Faço licor de amora, que é feito com vinho, sim. Mas, E licor de vinho também. aí há 50 anos, ou assim, quando brindavam nas matações dos porcos e... Era com aguardente, Era não só- havia estes licores. Nessa altura ainda fazia Não, licores. não. Não, era só... E era daquela que aquecia. Era daquela que aquecia. Era só aguardente. Era. Só aguardente e vinho que isso que havia na- Vinho quente com açúcar. Vinho quente com açúcar, exatamente. E então só mais tarde é que a senhora começou a fazer os licores. Fui aqui em casa já há poucos anos. Alguns faço mesmo já, olha, há um ano que eu faço dos de amora, porque aqui não havia em Ciência Madeira de São Miguel para fazer o licor de amora. Agora. Sra. Maria Vitória, muito obrigado por Não tem nada a recebido a gente agradecer. aqui, por deixar aqui o seu testemunho e que daqui a 50 anos a senhora continue a ver esta reportagem que está a fazer agora. Oxalá. Eu já não estou preocupado. Muito obrigado. Sim. Nada. Olha, vocês